Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que parecem saídas de um filme, mas que aconteceram de verdade. É a incrível jornada de Edith Hand Beer, uma mulher judia que sobreviveu ao Holocausto da forma mais ousada possível, escondida bem debaixo do nariz de todo mundo. E essa frase dela, anota aí. Ela é a chave para entender tudo o que aconteceu. Essa ideia de que as pessoas podem te surpreender, tanto para o bem quanto para o mal, foi o que guiou a Edith em um dos períodos mais sombrios da nossa história. Mas para a gente entender como ela conseguiu sobreviver, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo, ver como era a vida vibrante que foi roubada dela. Então imagina a cena. Viena, anos 30. Edith Hahn era uma jovem super inteligente, cheia de planos, cursando direito, participando de debates políticos, apaixonada. A vida dela era exatamente isso, um futuro brilhante pela frente, no centro cultural da Europa. E é por isso que, como muita gente na época, ela e o namorado, Pippi, olhavam para figuras como Adolf Hitler e pensavam: ah, isso é só um maluco gritando, ninguém vai levar isso a sério. Era uma ameaça que parecia absurda demais para ser real. Só que em 1938, aquele mundo que ela conhecia desmoronou. E foi de um jeito rápido e brutal. Olha a velocidade com que tudo aconteceu. Em março, a Alemanha anexa a Áustria. Em abril, a população apoia em massa. E nesse mesmo mês, a vida de Edith vira de cabeça para baixo. Ela é expulsa da faculdade, faltando só uma prova para se formar. Pouco depois, ela e a mãe perdem a casa e são levadas para um campo de trabalhos forçados. Essa frase ela escreveu numa carta do campo de trabalho, depois de passar por dias de 12 horas de trabalho em condições desumanas. Dá para sentir o tamanho do desespero dela aqui, né? A sensação de que a morte lenta era pior que um fim rápido. Mas é justamente nesse fundo do poço que ela se depara com uma escolha. Uma escolha que exigiria uma coragem que a gente nem consegue imaginar. E a pergunta é essa: o que você faria para sobreviver? Para Edith, isso não era um exercício de imaginação. Era a realidade, ali, na frente dela, exigindo uma decisão. E é aí que surge uma luz. Uma amiga não judia, Crystal Denner, faz algo de um heroísmo silencioso e gigantesco. Ela simplesmente oferece seus próprios documentos para Edith. Basicamente, ela deu à amiga uma chance de desaparecer para poder viver. E a partir daquele momento, Edith Hahn morreu. E em seu lugar nasceu Gretchen Denner, uma identidade trocada. A estrela amarela, que era uma sentença de morte, deu lugar a documentos de identidade que eram uma frágil esperança de vida. Cada um desses passos foi um risco absurdo. Pegar os documentos, se apresentar em Viena com eles, o momento em que ela arranca a estrela amarela no banheiro de um trem é de uma tensão de tirar o fôlego. Ela estava andando numa corda bamba e qualquer erro seria fatal. E agora, vivendo como uma mulher ariana, que a jornada de Edith se torna ainda mais surreal e perigosa. O título do livro dela resume tudo perfeitamente: A Mulher do Oficial Nazista. Ela não estava escondida num porão ou num sótão. Ela estava vivendo no coração do sistema que queria matá-la. E a ironia do destino é inacreditável. Em Munique, Gretchen conhece um homem chamado Werner Vetter, um artista, membro do Partido Nazista, que fica completamente apaixonado por ela, sem fazer a menor ideia do segredo que ela carregava. E aí vem o teste de fogo. Werner a pede em casamento. E ela, numa coragem absurda, conta tudo. Conta que é judia, e ele, indo contra toda a ideologia do partido dele, escolhe o amor. Ele se casa com ela, e esse casamento se torna o seu esconderijo perfeito. A vida dela se tornou um grande paradoxo. Pensa só, ela era casada com um nazista, trabalhava como enfermeira da Cruz Vermelha, usando a suástica no uniforme, teve uma filha com um nome falso, tudo isso enquanto vivia com o medo constante de alguém descobrir a verdade. Mas a guerra um dia acabou. A peça de teatro terminou. Só que a jornada para reencontrar a própria identidade estava só começando. Assim que a Alemanha se rendeu, a primeira coisa que ela fez foi sair das sombras. Ela não era mais Gretchen Vetter. Ela foi até as autoridades e disse quem era de verdade. Edith Hahn, uma sobrevivente. E esse número 1 é muito simbólico. Lembra que faltava só um exame para ela se formar em direito? Pois é, o conhecimento dela foi reconhecido e ela rapidamente foi nomeada juíza em Brandemburgo.
E como juíza, a experiência dela fez toda a diferença. Por ter vivido o que viveu, ela tinha um senso de humanidade muito profundo. Em vez de só buscar a punição, ela olhava para os jovens e tentava entender o que os levou até ali, buscando a reabilitação. Mas sobreviver por fora é uma coisa, e por dentro? Essa citação dela mostra como foi difícil. A personagem Gretchen foi uma máscara que ela usou por tanto tempo que a verdadeira Edith demorou muito para conseguir sair do esconderijo. E, então, décadas depois, uma coisa linda acontece. Pepi, o seu primeiro amor, envia um pacote para ela. Dentro estavam todas as cartas que ela tinha escrito para ele durante a guerra. A história dela com a própria letra dela, preservada por todos aqueles anos. E essa citação da coautora do livro fecha tudo de um jeito perfeito. A história da Edith é um testemunho da força dela, claro, mas ela só foi possível por causa desses atos de coragem aleatórios e maravilhosos de pessoas comuns, como a amiga Christel e até o marido Werner. Uma história que faz a gente pensar sobre onde a gente encontra heroísmo hoje em dia, né? No meio do caos, quem são as pessoas que escolhem fazer a coisa certa?